Foi mágico, assim. Eu diria, Da Libertadores, eu né, acho que de cabeça, acho que só três jornalistas foram para todos os jogos do Corinthians na Libertadores. Eu, pela Rádio Globo, o Marco Belo pela Rádio Transamérica e o Mauro Naves pela TV Globo. Foram 14 jogos, o primeiro na Venezuela. Curioso, o Corinthians estreou na Venezuela agora na Libertadores também. Então, assim, foram viagens muito legais. Venezuela, México, Cidade do México eu não conhecia, Equador, Guayaquil, Cidade del Este, na fronteira com Foz do Iguaçu. Foram viagens muito legais de fazer. E foi uma cobertura muito boa de ser feita, assim, e me ajudou muito na cobertura do Corinthians, porque, especialmente nesses jogos de primeira fase, Venezuela, que era o primeiro jogo, uma viagem super longe, México, que era o segundo jogo, outra viagem bem longe, ia pouca gente, iam poucos veículos na cobertura. E eu tinha acabado de chegar no Corinthians, eu conhecia pouco das pessoas do clube, conhecia algumas pessoas, mas não conhecia tanto. E aí, quando você vai em coberturas distantes, com pouca gente, com acesso maior, ali você passa a conhecer muita gente. Então, essa Libertadores me possibilitou aprofundar muito o meu nível de cobertura do Corinthians. E era um Corinthians que nunca tinha ganhado a Libertadores. Era um trabalho do Tite, e o Tite tem uma característica que ele permite que as pessoas se aproximem. Ele permite que você entenda, faça parte, converse. Então, me acrescentou bastante em termos de conhecimento. E foi uma campanha histórica, jogos incríveis, um título do Corinthians. Foi muito legal de fazer. Qual que é o jogo que você acha que clica para aquele time da aura de campeão baixar? É contra o Vasco? No Pacaembu? Assim, tem dois jogos assim que eu acho que são os turning points para a força da equipe. O primeiro é o primeiro jogo em que o Cássio é titular na Libertadores, que é o jogo de ida das oitavas de final contra o Emelec lá em Guayaquil. No jogo anterior, pelo Campeonato Paulista, que o Júlio César, que era o goleiro, tem uma falha feia. Ele era o titular, o Cássio era o terceiro goleiro. E aí o Tite tem que tomar a decisão. Decidiu tirar o Júlio César, ok. Coloca o Danilo Fernandes, que está no Bahia hoje, que era o segundo goleiro, ou coloca o Cássio, que era o terceiro goleiro, mas aparentemente um cara com mais perfil para assumir. Quebra a hierarquia e perco o meu segundo goleiro, que o Danilo ia ficar puto com toda a razão. E aí toma essa decisão, coloca o Cássio contra o Emelec lá em Guayaquil, uma pressão danada. Um jogo com uma arbitragem muito complicada, o Corinthians é muito pressionado, o Jorge Henrique é expulso no primeiro tempo, o Cássio pega bastante, mostra ali que ele poderia ser o goleiro do Corinthians. Até então ele era um total desconhecido para quase todo mundo que acompanha o time em termos de torcida. Ali o Corinthians segura o Emelec e mostra a força. E o jogo do Vasco, das quartas de final, o gol do Paulinho, defesa do Cássio contra o Diego Souza. Esse jogo foi interessante porque o Corinthians mandava os jogos no Pacaembu, né? E o Pacaembu tinha pouca estrutura para receber imprensa brasileira e também da América do Sul, enfim, em jogos desse porte. Não tinha cabine suficiente para todo mundo. Porque em jogos de Libertadores, os repórteres de rádio não podem ficar no campo, diferentemente dos jogos aqui do Campeonato Brasileiro. Tem que ficar na tribuna, como é em Copa do Mundo, nas grandes competições. Competições como Comebol, o repórter de rádio não fica no campo. Só que não tinha espaço para todo mundo. E aí o Corinthians não tinha o que fazer. Acabou que nesse jogo contra o Vasco, eu e outros repórteres de rádio, a gente fez a transmissão do alambrado, grudado no alambrado, atrás do banco de reservas do Corinthians. E nesse jogo, o Tite foi expulso. E o Tite, Corinthians e Vasco, o Tite foi para a arquibancada, logo atrás da gente. Nossa, eu lembro disso. A hora que o Paulinho faz... E aí, o que acontece? A hora que o Paulinho faz o gol, o Tite está na arquibancada, na numerada, vibrando e tal. Só que antes disso, o Tite queria dar algumas instruções para alguns jogadores. Então o Tite falava para um dos assistentes, que estava ali, um dos seguranças que estava ali do lado dele, o segurança corria até o alambrado, falava para um gandula, e o gandula passava para o auxiliar que estava ali no banco de reservas para passar para o jogador. Ele estava ali tudo do nosso lado ali. Estava eu, o Leandro Quesada, o Flávio Ortega e acho que o Marco Belo, os 4 repórteres das maiores rádios grudados no alambrado. E dali a gente viu o gol do Paulinho, que é o gol que encaminha o Corinthians para ser campeão.